Já aconteceu com você, quando estava prestes a escrever um texto, um bilhete, uma frase, um e-mail, se deparar com uma dúvida do seguinte tipo: essa palavra é com S ou com Z? Eu escrevo essa palavra com ou sem H? Esse verbo termina com izar escrito com S ou izar escrito com Z? E agora, essa palavra aqui é com G ou J? Nossa, é com X ou CH? Bem, essas dúvidas podem ser facilmente resolvidas se você estudar ortografia. Essa aula de língua portuguesa é a continuidade do nosso material de fonologia. Estamos então na aula 4 e vamos falar de ortografia. Eu sou o Denilson e se você gostar dessa aula e curtir esse vídeo, não deixe de curtir, dar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e considerar se inscrever no meu canal, tudo bem? Vamos lá então! Ortografia é a parte da gramática que trata do emprego correto de letras e sinais gráficos na escrita. Muitos concurseiros caem no erro de achar que ortografia é a parte chata ou a parte fácil da gramática. Gente, a gramática ela é toda importante. Eu sei que muitos concursos soltam lá os conteúdos programáticos, a programação do que vai cair na prova. Mas a ortografia é uma parte da gramática que vai ser cobrada em praticamente todas as provas, justamente porque ela trata do emprego correto das letras e sinais. Então, o estudo da ortografia se torna importante quando você quer escrever uma redação, e isso não só nos concursos, mas também no dia a dia, quando você vai redigir um documento, escrever uma carta, um e-mail, etc. Claro que aqui o nosso foco é nos concursos, então para você mandar bem nas provas, poxa, é necessário você acertar as questões de sintaxe, de interpretação de texto, mas também as questões de ortografia. E, por exemplo, nas entrevistas de emprego, é muito comum que antes da entrevista, antes de você poder bater um papo com o entrevistador, que você preencha um documento ou que você tenha que redigir um pequeno texto. E se o seu entrevistador enxergar muitos erros de ortografia, provavelmente ele vai ter uma ideia um pouco negativa a seu respeito. Então, a ortografia é uma parte da gramática muito importante. Vamos lá então estudar algumas regrinhas que podem nos ajudar a mandar bem nos concursos, nas redações e até mesmo nos processos seletivos para algum emprego, tudo bem? Uso das letras K, W e Y. As letras K, W e Y fazem parte do nosso alfabeto, porém o uso delas é específico apenas para abreviaturas e para símbolos de termos científicos, e aqui como exemplos nós temos quilômetro, vejam que a palavra é escrita com QU, porém a abreviatura é KM. Quilograma, que assim como quilômetro é escrita com QU, porém seu símbolo é Kg. O símbolo do potássio na química é a letra K maiúscula e o símbolo de watt, que é uma medida de potência em física, é a letra W. Também usamos essas letras nas palavras estrangeiras não aportuguesadas. Então, se houver uma palavra que não tem forma na língua portuguesa e ela for escrita com K, W e Y, tudo bem utilizar essas letras, ok? E aí temos exemplos das palavras kart, show e hobby. E ainda em nomes próprios estrangeiros não aportuguesados e nos seus derivados. Por exemplo, os nomes Franklin, Mickey, Newton e a palavra derivada hollywoodiano, que vem de Hollywood. Uso da letra H. Olha o microfoninho com um risquinho. Significa que essa letra aí ela não tem som em português. Eu sei que em outras línguas, como no inglês, a letra H tem som, mas na nossa língua ela é usada apenas para indicar o início das palavras devido à origem da palavra, como hábito, herói, Horácio, hortência e honra. É muito mais comum o pessoal errar hortência no uso da letra S ali na última sílaba e não do uso da letra H. Então prestem atenção nessa palavrinha que quando ela cai em concurso, ela faz um grande estrago. A letra H é usada nos dígrafos CH, LH e NH, como nos exemplos cachimbo, alhures e companhia. E no final de algumas interjeições, que são palavrinhas e expressões que expressam emoções, sentimentos, ok? Por exemplo, a interjeição a, que pode ser uma interjeição de alívio, ou de entendimento, né? Ou de
decepção, a interjeição "i", que é aquela interjeição que você usa quando está esperando uma coisa ruim, né? Ou a interjeição "ó", quando você tem admiração por algo ou por alguém, por exemplo. E a letra H é usada no substantivo Bahia, que é o nome daquele belo estado nordestino, mas preste atenção. Ele é usado no substantivo Bahia, que é o nome do estado, mas não na palavra Bahia, que é um acidente geográfico litorâneo, e nem no adjetivo baiano, que é a pessoa que nasce na Bahia, ok? Cuidado com esse uso específico da letra H na língua portuguesa. Agora vamos falar do uso da letra E. A letra E é usada na sílaba final dos verbos terminados em UAR, como os verbos continuar, habituar e pontuar. Note que nessas formas flexionadas continue, habitue e pontue, é comum que a gente pronuncie esse E com um I, mas não posso confundir o uso do E e do I nesse grupo de verbos, ok? Isso também acontece no final dos verbos terminados em OAR, como os verbos abençoar, magoar e perdoar. Então, abençoe, magoe e perdoe. O verbo abençoar, nessa forma flexionada, abençoe, é muito comum que as pessoas coloquem um tio aí em cima dessa letra O, final do verbo. Não sei porquê, mas é um erro muito comum aqui em língua portuguesa. Tomem cuidado, tá? Esse O aí é oral e não nasal. Nas palavras com o prefixo ante, e esse prefixo ante dá a ideia de antes, anterior, como nas palavras antebraço, antecipar e antevéspera. Tem muita gente que fala antebraço, por exemplo, ou antevéspera, né? Só que não é anti, é ante. Antebraço é a parte que vem antes do braço. Antevéspera é o dia que vem antes da véspera, ok? Então, esse prefixo ante termina com e quando der essa ideia de algo que vem antes, de algo que é anterior a outra coisa. E aí temos o uso da letra I. A letra I é usada na sílaba final dos verbos que terminam em uir, como os verbos diminuir, influir e possuir. Então, olha lá, diminui, influi e possui. Eu vejo muita gente escrevendo possui com E. Está errado, porque a forma básica do verbo termina em uir. Então, não tem motivo de trocar a letra I pela letra E nesse exemplo. E as palavras que começam com o prefixo ante. Aí o prefixo ante dá a ideia de contra. Olha os exemplos. Antiaéreo, antitetânico e antiestético. Então, aquilo que é contra algo é anti. Antiaéreo é contra artilharias, desculpa, é contra aeronaves, né? É contra equipamentos aeronáuticos. Antitetânico é o remédio que combate o tétano. Antiestético é algo que vai contra o belo, contra a estética, ok? E aí agora nós vamos falar de parônimos, que são palavras parecidas. Note o título dessa parte do vídeo. Parônimos, parecidas. Muitas parônimas, que são palavras parecidíssimas, se diferenciam apenas pela oposição entre as letras E e I, bem como entre as letras O e U. Vamos a alguns exemplos? Descrição e discrição. Olha só, a letra E e a letra I formam palavras muito parecidas aqui, mas elas significam coisas completamente diferentes. Descrição é o ato de descrever algo, e discrição é a qualidade da pessoa que é reservada, discreta. Também temos os exemplos emigrar, que é sair de um país, e imigrar, que é entrar em um país estranho. Temos o exemplo clássico aí, comprido e cumprido, né? Então, comprido é algo longo e cumprido é algo feito, terminado ou concluído. Soar e suar. Soar significa emitir som e suar significa transpirar, produzir suor. Poxa, Denilson, dá para dar mais exemplos? Claro, mas para esse vídeo não ficar muito longo, consulte uma gramática, seja uma gramática física, um livro que você tem aí na sua casa, seja o Google, seja uma gramática disponível na internet. Lá tem vários exemplos desses parônimos, que são palavras parecidas, ok? Uso da letra G.
A letra G é usada em substantivos terminados em agem, igem e ugem, como nos exemplos massagem, vertigem e ferrugem. A exceção que a nossa gramática aponta é a palavra pagem. Ela é escrita com J, porém as demais palavras em agem, igem e ugem são escritas com G. Nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, também usamos a letra G, como nos exemplos contágio, egrégio, prodígio, relógio e refúgio. Essa regra é fácil, hein? E também palavras derivadas de outras palavras que já são escritas com a letra G. Por exemplo, massagista, que é derivada da palavra massagem, engessar, que é derivada da palavra gesso, e selvageria, que é derivada da palavra selvagem, e outras parecidas com elas, ok? Já a letra J é utilizada em palavras derivadas de outras que já são escritas com letra J. Por exemplo, nojeira, que vem de nojo, varejista, que vem da palavra varejo, e jeitoso, que é derivada da palavra jeito. Pessoal, tome cuidado com a palavra jeito, que eu vejo muita gente confundindo jeito com gesto. Jeito é com J e gesto é com G, ok? E aí, em outras palavras derivadas de outras escritas com J, mantemos a letra J. Nos verbos terminados em jar ou gear, como os verbos arranjar, despejar e gorjear. Então, olha lá, arranjei, despejei, gorjeiam. E aí temos que tomar cuidado com a palavra viagem. A palavra viagem escrita com G é o substantivo viagem, a viagem, o passeio, a excursão. Viagem escrito com J é o verbo viajar. Então, que eles viajem bem, que elas viajem logo, ok? Então, não confundam viagem com G, que é o substantivo, e viagem com J, que é o verbo. Também usamos a letra J em palavras de origem ameríndia e em palavras de origem africana. Temos como exemplos canjica, genipapo, pajé, jerimum, jiló e jequitibá. Jerimum, eu já vi gente escrevendo jerimum com I, girimum, por causa da pronúncia, né? Mas a escrita correta é jerimum, ok? E aí temos o famoso caso da palavra berinjela. Berinjela, que refogada e a milanesa é muito boa, por sinal, no português europeu é escrito com G, mas no português brasileiro há o registro de berinjela com J. E aí, qual está certo? Bom, língua portuguesa é língua portuguesa, pessoal. Eu costumo aconselhar os meus alunos, os meus estudantes, que mantenham a escrita com J, porque estamos no Brasil, ok? Mas se por acaso você vir uma questão que tem berinjela com G, essa grafia está correta, está prevista na língua portuguesa. E aí cabe, se a banca fizer aí um mau uso da palavra, entrar com recurso no caso de concurso, tudo bem? Mas se você for escrever berinjela numa receita, num texto, escreva com J, porque é o uso que se faz aqui no Brasil. Beleza? Vamos então agora resolver juntos uma questão de concurso para frisar o que a gente estudou até agora juntos? Vamos lá? Na língua portuguesa, existem alguns problemas de natureza notacional que recebem a definição de erro crasso, pois referem-se a descuidos que poderiam ser facilmente evitados em função de hábitos de leitura e escrita. Então, olha lá, erro crasso é aquele erro que a pessoa comete quando ela não cultiva o hábito de ler ou de escrever. Não é o seu caso, ok? Nesse sentido, marque a alternativa em que seja possível identificar um equívoco de aplicação dos elementos estruturais da língua, em sentido morfológico e sintático, tomando como base os enunciados abaixo. Letra A. Faz 3 dias que não temos notícias do Arthur. Letra B. Este livro não tem nada a ver com a pesquisa que estou escrevendo para a faculdade. Letra C. Espero que sobre um dinheirinho para que vocês viajem no feriado. E letra D. A partir de hoje, todos os produtos da loja com preços a partir de R$ 50. Ok? E aí, você conseguiu verificar onde está o nosso erro crasso? Que é um erro que a pessoa geralmente comete porque não tem o hábito de leitura e o hábito de escrita? Então,
Se você respondeu a letra C, você observou ali a palavra viagem. Viagem com G é o substantivo viagem, né? A viagem foi boa, o passeio foi bom, a excursão foi boa. Agora aqui, nessa alternativa, que vocês viajem no feriado. Aqui seria usado o verbo viajar. E o verbo viajar, ele é escrito com J e não com G, ok? Prestem atenção que isso aqui é bem explorado em concursos por aí. Agora vamos para as representações do fonema S. Esse fonema pode ser representado pela letra C ou C cedilha, como nas palavras cimento e pinça. Pode ser representado pela própria letra S, como nas palavras ânsia e pretensão. Também pode ser representado por dois S's, como obsessão e procissão. Por SC ou SC cedilha, como nas palavras víscera e desço. Pela letra X, como nas palavras máximo e trouxe. E ainda por XC, como nas palavras excêntrico e excitar. Poxa, Denilson, dá mais exemplos? Olha, eu poderia aqui listar inúmeras palavras que a representação do fonema S é feita de várias formas, mas aí foge ao nosso objetivo aqui, né? Então, novamente, consulte uma gramática. Ah, pode ser aquela gramática que eu tenho guardada lá no fundo do meu armário? Pode. Pode ser a gramática do Google? Pode. Pode ser uma gramática de língua portuguesa que eu achei na internet? Pode também. O interessante é que você cultive esse hábito de consultar a gramática quando bater uma dúvida em relação à escrita, ou à separação silábica, ou à regra de acentuação gráfica de uma palavra. Comece agora a criar esse hábito de consultar a gramática de vez em quando, tudo bem? Agora nós vamos falar de homófonos. Esse prefixo homo significa igual. Então, homófonos. Eu sei que fonos tem a ver com som. Então, são palavras com a mesma pronúncia. São palavras que possuem os mesmos sons, mas a escrita é diferente. Muitas homófonas se diferenciam pela oposição entre as letras S, C e X. E isso pode ser muito explorado em concurso, pessoal. Vamos a alguns exemplos, tá? Acento e acento. Acento com C é aquela inflexão da voz, né? Aquele acento tônico com o qual a gente dá mais ênfase às sílabas tônicas. Agora, acento com dois S é o lugar em que a gente se senta, no ônibus, no avião, enfim. Censo com C e censo com S. Censo com C significa recenseamento, contagem. O censo, por exemplo, que o IBGE faz, né, para contar o número de habitantes no Brasil e saber aí o perfil das pessoas que fazem parte da população brasileira. Esse censo é com C. Agora, o censo com S vem de sensatez, né, de juízo, é aquele sentimento da pessoa sensata. Outro exemplo é empossar com C cedilha e empossar com dois S. Empossar com C cedilha é formar uma poça. E empossar com dois S é dar posse a alguém. Temos também a palavra cesta, que é aquele utensílio de vime no qual colocamos as compras ou colocamos qualquer outra coisa que queiramos guardar. E temos a palavra cesta, que começa com S e depois é seguido de X, que é a palavra ordinal referente ao número 6. Tem muitas palavras que entram nesse grupo de homófonas, diferenciadas pela escrita com as letras S, C e X. Adivinha onde você vai achar essa lista? Isso mesmo, consulte uma gramática. Já viu qual é o mantra da nossa aula de hoje, né? Comece a se acostumar a consultar a gramática para você se familiarizar com o modo como a gramática lida com as questões linguísticas referente ao que é correto, né? Ao que é da norma culta e ao que não é da norma culta em relação à língua portuguesa. É isso que vai ser cobrado em concurso. É isso que você vai ter que usar no dia a dia para produzir bons textos, ok? Uso da letra Z. A letra Z é usada nas palavras terminadas em zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita. Exemplos: cafezal,
cruzeiro, trenzinho, a vizinha, cãozito e a visita. Cãozito e a visita são diminutivos do português erudito, tá? Não é muito comum a gente usar cãozito ou a visita, é mais comum a gente falar cãozinho, a vizinha, tudo bem? Mas essas formas também fazem parte da língua portuguesa. Usamos também a letra Z nas palavras derivadas de outras palavras que já são escritas com Z. Olha os exemplos. Enraizar, que é derivada da palavra raiz, esvaziar, que é derivada da palavra vazio, e deslizar, que é derivada da palavra deslize, e outras palavras também parecidas com esta. E aí, a grande dúvida é quando eu uso a letra S ou quando eu uso a letra Z. Isso também é bastante explorado em provas por aí, pessoal. Bom, temos aí o sufixo es e esa, que é escrito com S. Esse sufixo é usado em adjetivos derivados de substantivos. Por exemplo, montês, que vem de monte, né? Chinesa, que vem de China. Também é utilizado esse es e esa, né? Em substantivos derivados de verbos que são no infinitivo escritos com ender, como defesa, que vem do verbo defender, e despesa, que vem do verbo despender. E eu também uso esse sufixo com S em títulos de nobreza. Olha lá, marquês, marquesa, duquesa, baronesa, princesa, consuleza e por aí vai. Já o prefixo es, desculpa, o prefixo não, o sufixo, aquilo que vem no final da palavra, escrito com es ou esa, usando a letra Z, é usado em substantivos abstratos derivados de adjetivos. Então, olha lá, a estupidez, que vem do adjetivo estúpido, a palidez, que vem do adjetivo pálido, a limpeza, que vem do adjetivo limpo, a frieza, que vem do adjetivo frio, e por aí vai. Poxa, Denilson, não tem como dar mais exemplos? Ah, tem! Na gramática tem um monte, gente. É só explorar a gramática que você vai aí se deparar com inúmeros exemplos daquilo que você tem curiosidade de aprender, ok? E aí temos também os verbos que terminam em izar com S e izar com Z. Tem uma regrinha aqui muito legal. Izar com S, quando os radicais são escritos com S, os verbos derivados vão terminar com S também. Olha lá. Aviso é com S, então o verbo avisar é escrito com S. Pesquisa é com S, então o verbo pesquisar é com S. A palavra liso é com S, então alisar também é com S. A palavra paralisia é com S, então o verbo paralisar também é com S. A palavra análise é com S, então o verbo analisar é com S também. Já isar com Z vai ser usado se o radical não tem a letra S ou então se no radical já tiver a letra Z. Vamos aos exemplos. Civil. Civil gera o verbo civilizar. Como na palavra civil não tem o S, então civilizar vai ser com Z. Canal é o mesmo caso. Canal dá origem ao verbo canalizar. Como canal não tem a letra S, então canalizar vai ser com Z. Colônia não tem a letra S, então o verbo colonizar vai ser escrito com Z. Deslize já tem a letra Z ali, então deslizar ainda também é com Z. Cicatriz é escrito com Z, então o verbo cicatrizar também é escrito com Z, ok? Vamos para uma questão de concurso bem tranquila. Assim como o verbo autorizar, assinale a alternativa que contenha outro exemplo de verbo terminado em izar. Letra A, tranquilizar. Letra B, avisar. Letra C, alisar. Letra D, pesquisar. E letra E, precisar. E aí? Qual desses verbos é escrito com izar usando a letra Z? Se você respondeu a letra A, tranquilizar, beleza. Tranquilizar vem de tranquilo. Tranquilo não é escrito com S. Então, tranquilizar vai ser escrito com Z. Uso da letra X. Essa letra é uma beleza. Elaborar questão para prova e para concurso com a letra X é muito fácil, porque a letra X
tem aí uma série de utilizações, né? Então vamos ver com calma aqui. A letra X pode representar o fonema X, como nas palavras enxofre e vexame. Pode também representar os fonemas K e S, como nas palavras léxico e tóxico. Então, nessas palavrinhas em que a letra X representa os fonemas K e S, a tendência é que haja mais fonemas do que letras, ok? Já o fonema Z, representado pela letra X, ocorre em palavras como inexorável e exílio. Eu sei que você já deve ter ouvido alguém falar inexorável, mas essa pronúncia está errada. A pronúncia correta é inexorável, ok? O fonema S, como nas palavras auxílio e próximo. E ainda o fonema S pós-vocálico, ou seja, o que ocorre depois de uma vogal, como nos exemplos extensão e texto. Novamente, aquele mantra da aula de hoje, consulte uma gramática se tiver dúvidas do uso da letra X. Lá tem listas intermináveis de palavras grafadas corretamente com essa letra, ok? Continuando a falar do uso da letra X, em geral, a gente usa a letra X depois de ditongo, em geral. Eu já tinha falado, acho que em uma aula anterior, sobre expressões como em geral, via de regra, né? Significa que há exceções. Então, olha lá, em geral, ou seja, a regra é essa, mas pode haver exceções, a gente usa a letra X depois de ditongo. Olha os exemplos. Faixa, rouxinol, seixo. Em geral também, em geral, tá? Tem exceções também. A gente usa a letra X depois da sílaba em, como nas palavras enxaqueca, enxerto, enxurrada e enxoval. As exceções aqui são bem fáceis de localizar. Por exemplo, a palavra encharcar. Por que ela é escrita com CH? Porque ela é derivada da palavra charco, e charco é escrito com CH. Então não faz sentido, se a palavra primitiva é com CH, mudar para X na palavra derivada, ok? As palavras encher, enchente, enchimento e preenchimento, todas elas vêm da palavra cheio, e cheio é escrito com CH, então as derivadas dela também mantiveram CH. A palavra enxova, ela é uma forma alternativa à palavra anchova. É a mesma palavra na língua portuguesa, galera. Enxova e anchova. Anchova é um peixinho, né? Tem gente que gosta de comer pizza de anchova. Tem uns pratos aí bem legais feitos também com esse peixe, muito bom por sinal. Só que enxova, pô, Denilson, começa lá com a sílaba em. Não deveria estar na regra lá do em? Olha, o problema é que enxova é uma corruptela ou é um outro uso da palavra anchova. E anchova não é com en, é com an. Então aí se manteve o CH. Tudo bem? Não briguem comigo, eu não inventei a palavra. Eu só estou mostrando para vocês aqui as exceções da língua portuguesa, beleza? Também usamos a letra X em palavras de origem indígena ou africana. Exemplos: chavante, caxinguelê. Eu vejo muita gente falando catinguelê. Não é com T, hein? É com X. Caxinguelê. Orixá e xará. E aí vamos para uma questão de concurso, que vai aí retomar bastantes elementos que a gente viu até o momento. Assinale a alternativa em que a série de palavras está correta quanto à ortografia. Eu vou dar aí 5 segundos para você pausar o vídeo e tentar resolver essa questão com calma, fazendo aí uma revisão mental de tudo que a gente viu até agora, ok? Voltando então aqui para a nossa aula, temos aí as alternativas. A, fantoche, enxurrada, encharcar e mexerico. B, obsessão, catequizar, distensão e irascível. C, jiboia, subterfúgio, manjericão e vagem. E D, transcender, pretensão, broche e alforge. Aqui, galera, é o seguinte, se você já sabe que a palavra é escrita de um jeito e você está vendo aqui a escrita dela errado, e a questão não está questionando a regra de ortografia, então faz o que a questão está pedindo. Me diz aqui, então, em qual alternativa todas as palavras estão corretas, tudo bem? Agora, se você tiver com dificuldade, se você tiver dificuldade diante de uma palavra, aí você tenta resgatar a regra, né? Para que ela possa te ajudar a elaborar melhor aí a resolução da questão. Então vamos lá. Qual alternativa você respondeu? Que todas as palavras estão corretas quanto à ortografia?
Muito bem, letra C. Jiboia, que a gente viu, né, lá na aula de acentuação gráfica, que ela não tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em A. E essa terminação A não é das paroxítonas, é das oxítonas, ok? Subterfúgio tem acento gráfico, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. E é escrita com a letra G e não com J. Manjericão, que é escrita com J, e vagem, que é escrita com G, ok? A vagem está naquela regra, né, das palavras terminadas em agem, né? Agem, ugem, né, como ferrugem também. Então, dá uma resgatadinha lá na regra, né, se você tiver com dúvida, né? Vagem com G ou com J, tudo bem? E aí, para a gente poder aí fazer uma revisão legal, vamos ver o que está errado nas outras alternativas? Olha lá, revisão. Na letra A, fantoche está errado, porque fantoche é escrito com CH. Enxurrada não é escrita com CH, é escrita com X. Tem aquela regrinha, né? Que a letra X geralmente é usada depois da sílaba em inicial, ok? Na letra B, temos a palavra catequizar. Tem gente aqui que vai querer me crucificar porque vai dizer assim, Denilson, mas catequizar vem de catequese, catequese é com S, por que catequizar é com Z? Porque eu não sei, mas isso é uma exceção àquela regra do uso do S ou do Z. E essa palavra é muito explorada em concursos, pessoal. Então, olha lá, catequese é com S, catequizar é com Z. Beleza? Não me matem. Sejam bonzinhos aí nos comentários. Eu estou aqui para ajudar e não para trazer mais confusão. A palavra distensão vem daquelas palavrinhas que são derivadas dos verbos que terminam em ender. Então ela é escrita com S e não com C cedilha. E irascível é escrito com SC. Na letra D, temos a palavra pretensão, que está dentro da mesma regra da palavra de extensão, né, derivada dos verbos em ender. Então, pretender, pretensão, escrito com S. Broche não é com X, é com CH. E a palavra alforge? Alforge é igual a berinjela. No português europeu é escrito de um jeito, no português brasileiro é escrito de outro. Então, assim, adote alforge com J, já que é aquilo que pertence ao português brasileiro. Porém, dá para se fazer um recurso caso a banca utilize mal, né, a palavra. Aqui no caso, não iria trazer dificuldade porque temos a palavra pretensão e a palavra broche errada na questão, né? Então, na alternativa, desculpa. Então, não ia causar confusão, tudo bem? E aí, esse exemplo eu tirei do dicionário Priberan, que é um dicionário online que eu utilizo muito quando eu tenho dúvida em relação à escrita, ou à acentuação, ou até a separação silábica e o uso de uma palavra, tudo bem? Aí tem gente que fala assim, tá vendo, Denilson? Português é a língua mais difícil que existe, a nossa gramática é horrorosa, tem um monte de regra. Galera, muitos fenômenos que a gente vai estudar em português não são exclusividade da língua portuguesa. A gente tem que lembrar que a língua portuguesa tem sua origem em Portugal. E aqui no Brasil ela sofreu modificações por causa do seu uso aqui. Mas isso também acontece, por exemplo, na língua inglesa. A língua inglesa ela é originária lá da Inglaterra, mas nos países que também utilizam a língua inglesa como idioma oficial, há variantes escritas das palavras. Por exemplo, temos a palavra color, que no inglês britânico é escrito de um jeito e no inglês americano é escrito de outro. E temos a palavra program, que no inglês britânico é escrito de um jeito e no inglês americano é escrito de outro. Notem que até tem uma regrinha aí, né? O inglês americano tende a simplificar a escrita das palavras britânicas, mas isso também é uma característica que traz diferenças entre o português britânico, desculpa, entre o inglês britânico e entre o inglês americano, ok? Então isso não é exclusividade do português. Se você até agora ficava com esse discurso aí, né? Ai, português é difícil. Tá, gente, é difícil, mas a gente está aqui para encarar essa dificuldade, ultrapassá-la e mandar bem nos concursos e nas provas. A gente não está aqui para ficar reclamando da língua portuguesa. Tudo bem? Espero estar ajudando vocês a melhorarem os seus conhecimentos de ortografia. E aí, para terminar nossa aula, eu trouxe algumas dicas para que você melhore os seus conhecimentos ortográficos. Ou seja, que você passe a escrever cometendo menos erros. Eu não digo que você não vá mais cometer erros, porque erro todo mundo comete.
Isso é normal, tá? Mas que você diminua aí a ocorrência de erros na escrita. O primeiro conselho que eu dou é que você cultive o hábito de ler e escrever. Através da leitura, a gente entra em contato com textos, com vocabulário diferenciado, a gente se acostuma com a escrita correta das palavras e quando a gente escreve, a gente também desenvolve a nossa capacidade de nos expressar de maneira escrita, lembrando das regras gramaticais, das regras de ortografia e aplicando-as de uma maneira prática. Então, cultive o hábito de ler e escrever. Ah, Denilson, mas eu só quero passar em concurso, eu só quero passar na prova, eu só quero ser admitido aí no processo seletivo e eu não gosto de ler. Olha, é um conselho, não é uma obrigação, e eu acho que você deveria cultivar o hábito de ler se você quer melhorar o seu conhecimento de língua portuguesa, tudo bem? Outra dica, use palavras novas no seu dia a dia. Quando você encara uma palavra que causa muita dificuldade, o que você pode fazer para se acostumar com o som e com a escrita daquela palavra? Incorpore aquela palavra no seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Eu tinha muita dificuldade com o uso da palavra ojeriza. Ojeriza significa nojo ou má vontade contra alguém. Então eu posso ter ojeriza em relação a algo, ter nojo de algo, ou eu posso ter ojeriza contra alguém, ou seja, agir de má vontade em relação a outra pessoa. Quando eu passei a usar essa palavra, ou na elaboração de textos, ou então quando eu tinha que falar para alguma pessoa que algo me dava nojo, aí eu lembrava, né? Nojo é com J, ojeriza também é com J. E ojeriza, além de ser escrito com J, também é escrito com Z. E aí, por causa desse uso, eu acabei incorporando, né, no meu repertório essa palavra, tudo bem? Então também acho que é um conselho prático, né? Use palavras novas aí no seu dia a dia. Sai da mesmice, né? Dá uma variada aí no que você fala e no que você escreve, tá bom? E último conselho. Eu falei isso durante a aula inteira, mas vou repetir porque é muito importante. Aprenda a consultar os dicionários e as gramáticas, né? Esses livros, tanto em formato digital, né? Hoje com o celular, com o computador e com os tablets, a gente tem aí dicionários e gramáticas na mão a hora que a gente precisar, né? E os livros antigos não precisam ficar ali, né, empoeirados na prateleira, guardados na gaveta. Eles também podem ser aí aproveitados nos momentos em que você tiver dúvida. Quando você estiver sem fazer nada, opa, vou aproveitar aqui e dar uma revisada numa regrinha gramatical, em algo que pode cair no concurso. Vou dar aqui uma olhada para ver se eu consigo aí ter mais familiaridade, né, com a forma como que a gramática portuguesa se expressa e traz aí os conhecimentos necessários para que a gente fale, escreva e produza melhores textos, ok? Então, aprenda a cultivar esse hábito de ler e escrever, de usar palavras novas no seu dia a dia e de consultar os dicionários e as gramáticas quando necessário. Tudo bem? Resumindo então a aula de hoje, para a gente poder partir para aquele cafezão. Ortografia é a parte da gramática que trata do uso correto de letras e de sinais gráficos. Parônimas, parônimas, palavras parecidas. Homófonos, homo igual, fono, som. Então, palavras que têm a pronúncia igual, o mesmo som, mas a escrita é diferente. Beleza? Então, até a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se você ler uma gramática com base nessa aula, vai perceber que existem outras regras que não foram comentadas. Isso porque eu procurei não fazer um vídeo muito longo, muito cansativo. E algumas regras já foram faladas na parte de separação silábica e acentuação gráfica e também serão resgatadas ao longo das nossas aulas. Então, espero você na próxima aula, espero estar te ajudando e aguardo aí o retorno de vocês para que eu possa produzir novos conteúdos. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!